Todas as semanas viajamos pelos 5 continentes na Rádio Observador com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bom dia, Bruno, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Bruno. Bruno, é verdade que uma guerra acaba sempre em negociações de paz, mas na Ucrânia, pergunto, seria paz em que termos? E já agora aproveito também para te perguntar aqui em relação a Gaza e Líbano, como é que se constrói uma paz duradoura? Bem, essa é realmente uma questão que temos ouvido de forma muito recorrente. É bastante evidente que, sobretudo no caso da Europa, realmente as pessoas gostam muito da paz. É evidente também que, do ponto de vista da população civil, na Ucrânia, ou no Líbano, ou em Gaza, a paz é uma questão absolutamente urgente, e a mesma coisa se aplica em relação à população civil em Israel. Agora, a resposta é que, infelizmente, nem sempre a paz é possível, e também não é verdade que todos os conflitos armados terminem em negociações de paz, e muito menos rápidas e com resultados garantidos. Temos conflitos que se prolongam durante muitos anos. Por exemplo, o caso talvez mais evidente disso é o da Birmânia, que tem uma guerra civil a levar praticamente desde a independência, desde o final dos anos 40. E mesmo entre Estados, muitas vezes o que temos é aquilo que vimos, por exemplo, que vemos ainda hoje entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Guerra da Coreia, que foi a primeira guerra intensa da chamada Guerra Fria, também a primeira guerra no contexto já de um mundo com armas nucleares entre 1950 e 1953, nunca terminou realmente com um acordo de paz, com uma paz formal que resolvesse os problemas, o conflito de uma forma definitiva. Terminou com um cessar-fogo negociado, primeiro um cessar-fogo de facto e depois um cessar-fogo negociado, e portanto até hoje formalmente esse conflito não acabou, e as consequências disso são que quer a Coreia do Norte, quer a Coreia do Sul, são dos países mais militarizados do mundo, que mais investem em armamento, que mais armamento têm. Até é por isso, aliás, que a Coreia do Norte pode dar algum apoio em termos de munições, de mísseis, etc., à própria Rússia. Como é que se constrói uma paz duradoura? Bem, aí o problema fundamental é preciso uma combinação de instituições, normas que todos aceitem. É precisa mesmo a criação, diria, de uma comunidade entre os países envolvidos, que torna a guerra impensável entre elas. É algo que nós, por exemplo, conseguimos fazer na maior parte da Europa, mas isso é muito difícil de alcançar, está longe de ser natural, de ser fácil. Num conflito armado é fundamental, desde logo, que as partes, ou seja, os beligerantes, considerem que pela via militar não conseguem alcançar mais objetivos. Mas também é fundamental que as partes diretamente envolvidas nos conflitos e os seus principais aliados considerem que os termos de paz são aceitáveis, ou pelo menos não põem em causa questões que são cruciais para eles. Ora, é isso que está realmente em questão, quer na Ucrânia, quer em Gaza. Ou seja, o que temos na Ucrânia é, do lado da Rússia, muito claramente, da Rússia de Putin, a recusa em reconhecer a Ucrânia como um Estado verdadeiramente independente e que tem direito à sua independência, à sua soberania, à sua integridade territorial, às suas opções em termos de política externa. A Rússia passa o tempo a falar em respeitar a soberania, em não haver interferência nos assuntos internos, mas evidentemente isso não se aplica na política russa em relação à Ucrânia. E os ucranianos também sabem isso, e portanto têm uma enorme dificuldade em confiar que qualquer tipo de acordo com Moscovo seja mais fiável do que uma série de acordos, a começar com o próprio Acordo da Independência, em 91, em que a Rússia reconheceu a independência e as fronteiras da Ucrânia, incluindo a Crimeia e o Donbass, ou o famoso acordo Memorando de Budapeste, de 1994, em que, em troca das muitas armas nucleares que a Ucrânia tinha, herdadas da União Soviética, a Rússia voltou a garantir essas fronteiras e a segurança da Ucrânia. Por outro lado, do ponto de vista russo também, qualquer acordo que neste momento, e depois também todas estas baixas, implicasse, no fundo, voltar a devolver território à Ucrânia, território ocupado, ou permitisse à Ucrânia fazer parte da União Europeia ou da NATO, também seria uma derrota, uma perda de face do regime. Em relação a Gaza, à Palestina, a Israel, a grande questão é, houve múltiplas tentativas de acordos de paz, a paz já esteve realmente iminente várias vezes, inclusive em 2000, quando era a esquerda que liderava em Israel,
Só que os palestinianos nunca aceitaram certas cedências de território e, do lado de Israel, cada vez mais aquilo que pesa, os setores políticos que pesam, têm dificuldade em ceder território e, sobretudo, em dar uma verdadeira independência também com plena soberania à Palestina, porque temem que isso seja usado para, no fundo, construir um Estado que depois se arme e volta a atacar Israel. E desse ponto de vista também, aquilo que aconteceu no 7 de outubro, tendo em conta que Gaza já não estava sob ocupação militar israelita, não havia controle das fronteiras, mas não do território de Gaza, foi visto por muitos israelitas como confirmando isso. Portanto, tudo isso torna a guerra terrível e muito difícil num caso e no outro, sobretudo para os civis, mas também torna a paz extremamente difícil nos dois casos. Estamos nos 5 continentes, viajamos de um continente para o outro. Daqui a pouco vamos falar também um bocadinho sobre a Índia e também sobre o Reino Unido, mas é uma notícia do dia, Bruno, e gostaria de saber a tua opinião sobre isto. Joe Biden deu uma entrevista durante as últimas horas em que falou sobre o que aconteceu no debate, uma entrevista à ABC News. Vamos só escutar o que disse Joe Biden. Bad episode. No indication of any serious condition. I was exhausted. I didn't listen to my instincts in terms of preparing, and I had a bad night. Because I was sick, I was feeling terrible. The whole way I prepared, nobody's fault, mine. Foi uma má noite, estava exausto, estava doente, não me preparei o suficiente. O que é que te pareceram estas justificações de Joe Biden, que reforçou que continua na corrida à Casa Branca? Sim, e realmente há esta questão, se alguém o consegue fazer desistir, seja os seus aliados internos, seja eventualmente até os seus aliados europeus. Eu diria que todas essas justificações podem ser verdadeiras, mas a verdade é que isso é o que se espera de um Presidente dos Estados Unidos, não é que ele alegue que está doente. Eu recordo que mesmo um candidato à presidência muito mais jovem, o Richard Nixon, em 1960, foi o primeiro grande debate por televisão entre candidatos à presidência, perdeu o debate com o futuro presidente Kennedy e hoje sabe-se que estava realmente doente, estava com febre, etc. Mas realmente a imagem foi péssima. Aqui, no caso de Joe Biden, o problema é ainda pior, é que no caso de Nixon ele nem sequer alegou isso, porque, enfim, achou que isso não seria um argumento visto como válido, mas pôde recuperar anos depois, não é? O problema de Joe Biden é que ninguém acredita que isto não tem a ver com o facto de ele ter a idade que tem, e de, obviamente, um problema com uma idade não vai melhorar com o passar do tempo, não é algo que se possa recuperar, não é? Portanto, esse parece-me neste momento é um problema incontornável. Agora, o que também é incontornável é Joe Biden, como ele disse aliás na entrevista, ganhou as primárias, tem uma máquina de campanha montada, tem o financiamento que é indispensável para sustentar os custos monstruosos de uma campanha presidencial nos Estados Unidos e, portanto, à partida terá de ser ele voluntariamente a retirar-se, porque não há mecanismos para fazer isso de outra forma. E desse ponto de vista, parece-me evidente que têm de ser os seus próximos e têm de ser os líderes do Partido Democrático a tentar fazer isso, a convencê-lo que, enfim, pior não poderá ficar. Neste momento as sondagens parecem mostrar que a sua vice-presidente, que apesar de tudo também tem alguma legitimação por via das primárias, consegue ser um bocadinho melhor, uma performance um bocadinho melhor nas sondagens contra Trump do que ele. E, portanto, acho que à partida, tendo em conta que as sondagens também não lhe são favoráveis, essa seria a opção mais racional. Agora, enfim, Joe Biden passou toda a sua vida a querer ser presidente, conseguiu ter estas primárias, portanto, muito dificilmente vai sair a não ser voluntariamente. Os países aliados estão certamente muito preocupados com esta situação, porque os Estados Unidos não são um país qualquer, claro. Por exemplo, em termos de garantias de segurança para a Europa, da guerra da Ucrânia, do que fazer em relação ao Putin, etc. Mas realmente não tem nenhuma forma útil de existir aqui algum tipo de influência, pelo contrário, isso seria contraproducente. Bruno, passamos às eleições no Reino Unido. Pergunto que consequências há na política externa britânica depois da derrota do populismo e a vitória da esquerda, um cenário que por acaso não aconteceu em França, por exemplo. Sim, bem, isto, em primeiro lugar, há que dizer que temos de ter aqui algum cuidado com generalizar, quer generalizar na Grã-Bretanha, quer, sobretudo, em relação a outros casos a partir da Grã-Bretanha. Há aqui duas tendências globais e europeias que se voltaram a verificar na Grã-Bretanha. A primeira é a rejeição de quem está no poder. Os conservadores estavam no poder desde 2010, cometeram muitos erros, a começar pelo Brexit.
A segunda é a tendência para também a fragmentação e a polarização política. Pela primeira vez tivemos 4 partidos na Grã-Bretanha com mais de 10%. Pela primeira vez os 2 principais partidos ficaram abaixo dos 60%. Agora, a questão é que, porque é que é difícil generalizar? Porque na Grã-Bretanha temos um sistema eleitoral que é de círculos eleitorais uninominais, portanto, basicamente são 650 eleições. Isto tem uma grande vantagem, cada pessoa sabe e escolhe o seu deputado, mas significa que realmente o partido que ganha, o partido que fica em primeiro lugar, por regra tem uma maioria reforçada, muito acima do que seria normal no resto da Europa, em que há sistemas de votação que, de alguma forma, são proporcionais e, portanto, compensam os partidos mais pequenos com alguns mandatos. E, portanto, isso torna mais difícil generalizar. Em relação à política externa, no entanto, é fácil chegar aqui a uma conclusão que é não haverá grandes mudanças. Eventualmente a grande diferença será uma política britânica mais previsível, mais estável e mais disposta ao compromisso, a apostar na diplomacia do que foi o caso, pelo menos com alguns líderes conservadores, como Boris Johnson, por exemplo, na relação com a União Europeia, mas em relação às grandes prioridades, à Ucrânia, à NATO, mesmo em relação à questão israelo-palestiniana, que este arma virou completamente ao centro. O seu novo ministro dos Negócios Estrangeiros já anunciado, David Villamy, também é alguém completamente da ala moderada do partido e, portanto, aí não são expectáveis grandes mudanças. Bruno, temos 3 minutos, vamos tentar despachar aqui alguns temas também destes 5 continentes. Vamos rapidamente ao presidente da Índia, que não foi à cimeira de Astana, da Organização de Cooperação de Xangai, mas a Bielorrússia foi, a Malásia e a Tailândia mostraram interesse no BRICS. Implicações para tudo isto, numa altura em que estamos praticamente numa segunda Guerra Fria? Bem, eu diria que estes dados confirmam precisamente as dinâmicas de uma Segunda Guerra Fria, apesar de muitos destes países dizerem que não querem uma Segunda Guerra Fria, que não querem pensar em termos de uma lógica de blocos. A Malásia, por exemplo, disse isto não significa que nos estejamos a aliar ao bloco chinês, mas é significativo que tenha sentido obrigado a dizer isso, e na prática cada vez mais estes BRICS, sobretudo os BRICS+, parecem ser isso, um bloco dominado por grandes autocracias, em particular pela China, e no caso da Índia, a Índia quer manter aqui a sua autonomia estratégica, não quer alinhar completamente com o bloco ocidental, mas também não está confortável com organizações como os BRICS+, ou mesmo a Organização de Cooperação de Xangai, que realizou esta cimeira em Astana, que são cada vez mais, de facto, dominadas, em particular pela China, que é o seu grande rival, até em termos territoriais, e mesmo pela Rússia, e, portanto, no caso da Organização de Cooperação de Xangai, a Índia, o ano passado, tinha a presença rotativa, fez simplesmente uma cimeira online, e desta vez o Presidente Modi, de forma muito visível, não esteve presente na cimeira de Astana. Ainda noutro tema, há sempre esta discussão na Bolívia, o golpe falhado, mas é sinal do regresso dos golpes militares à América Latina, aquilo que acontece na Bolívia, imagens de facto impressionantes com aquilo que aconteceu. Bem, eu diria que a Bolívia realmente é um campeão dos golpes de Estado, até de acordo com uma das melhores bases de dados sobre golpes de Estado. É o país que tem mais golpes de Estado desde 1945, 39 com esta tentativa falhada, entre tentativas bem-sucedidas e falhadas. Alguns historiadores bolivianos falam em 200 golpes bem-sucedidos ou falhados desde a independência, em 1839. Em todo caso, eu diria que mesmo na Bolívia falhou e, sobretudo, não teve nenhum apoio regional, mesmo de países mais hostis a este regime um pouco esquerdista do presidente Arce na Bolívia, como por exemplo a Argentina. A sua ministra de Negócios Estrangeiros veio dizer muito claramente: não é pelas armas que se mudam governos que não gostamos, é pelas urnas, e o Mercosul também fez uma declaração clara de condenação. Portanto, desse ponto de vista, e realmente isso é importante, muitas vezes estas vagas de golpes têm a ver com um efeito de imitação de contágio, também solidariedade depois entre regimes golpistas, etc. Para já isso não se está a verificar na América do Sul, está-se a verificar, por exemplo, na África Ocidental. Fica por falar da África do Sul, fica prometido para a próxima semana, depois de muitas negociações há um novo governo de coligação, mas estamos já sem tempo. Bruno Cardoso Reis, voltamos com 5 continentes no próximo fim de semana.